Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar de um tema extremamente interessante, conteúdo de filmes de ficção, séries, revistas em quadrinhos, que é a parte da relatividade restrita de Einstein. Numa outra aula eu vou falar sobre a relatividade geral, que é bem diferente, tá? Bom, maravilha. Antes de falar realmente sobre a relatividade restrita, eu quero introduzir aqui a experiência de Michelson Morley, tá? Que é o grande motivador de Einstein ter criado a teoria da relatividade. O que vai acontecer aqui? Nesse experimento a gente tem uma fonte de luz que dispara exatamente um feixe de luz e um sensor que mede a chegada desse feixe de luz, tá certo? Então aí eu tenho essa fonte de luz aqui, uma série de espelhos, dentre esse aqui um semi-espelhado, né, que ele deixa passar uma parte dos raios de luz e reflete a outra. E aí, através desses espelhos aqui, né, ele vai ficar batendo, indo e voltando, e vai chegar até o nosso sensor de luz, tá certo? Bom, esse experimento aqui deveria dar resultados diferentes se colocado paralelamente ao movimento de translação da Terra em relação ao Sol ou perpendicularmente. Porque aí o que acontece? Nesse caso, deve haver uma composição desse movimento com o movimento da luz que a gente tem aqui. E a gente acabou obtendo o quê? Intervalos de tempo iguais. O que mostra que a luz tem a mesma velocidade em qualquer das situações, em qualquer dos referenciais. O que isso significa? Bom, é como se acontecesse algo desse tipo aqui. Esse experimento que aparece aqui, ele é um experimento fictício, mas ele retrata a mesma situação daquele experimento de Michelson Morley. Então nós temos dois referenciais aqui, né? Um A que está parado e um B que está em movimento, tá certo? Esse referencial A aqui, ele vê o referencial B, esse camaradinho aqui, ó, andando com uma certa velocidade V, que é a velocidade da plataforma desse trem aqui, tá? Se por acaso este cara que está na plataforma jogar uma bolinha para frente, né, joga uma bolinha para frente, o cara que está aqui do lado de fora, o que ele deveria ver? Ele deveria ver essa velocidade da bolinha V composta com a velocidade da plataforma, a soma das duas. Essa é a velocidade que o referencial A enxerga. Porém, quando o referencial B ele acende uma lanterna, ou seja, ele lança um facho de luz, o que está acontecendo? Este cara aqui, ele vê não a composição de C com V, mas ele vê que o feixe de luz anda apenas com velocidade C. Que louco, né? Isso contraria todo o que a gente viu até agora de mecânica newtoniana, né? Mecânica de Isaac Newton. E aí, isso causou uma certa dúvida em muita gente. Pô, por que está acontecendo isso? É um problema que Einstein veio a resolver através do quê? Dos postulados que ele colocou, tá? Então Einstein, nesse ano de 1905, que é o dito ano Miraculous dele, né? Ele fez um monte de coisa nesse ano, e é por isso que o dia 19/5 é considerado o dia do físico. Esses postulados, a princípios, ele não colocou como sendo da relatividade restrita, mas hoje a gente conhece como sendo essa situação. Então tá, primeiro postulado, então ele coloca assim: as leis da física são as mesmas em todos os sistemas referenciais inerciais. Ou seja, se eu tenho um referencial parado, uma lei física vai funcionar nesse, no outro, qualquer referencial que for inercial, tá certo? Então, se a gente for olhar aqui, tanto para esse referencial A, para ele, quanto o referencial B, para ele também, né? As leis da física serão as mesmas. E o segundo postulado é que a velocidade da luz tem sempre o mesmo valor C, aquele valor 300.000 km por segundo. Caramba, sempre o mesmo? É, sempre o mesmo. Até aí parece ser tranquilo. O que rola posteriormente são as implicações
desse postulado, né, desse princípio, quais seriam as implicações? Vamos tentar lembrar o seguinte, que a velocidade ela depende diretamente da distância e inversamente do tempo. Ou seja, se eu aumento a distância, eu aumento a velocidade. Se eu diminuo a distância, eu diminuo a velocidade. Com o tempo é o contrário, né? Se eu aumento o tempo, eu diminuo a velocidade. Se eu diminuo o tempo, eu aumento a velocidade. Certo? Ao contrário. Bom, o que deve acontecer aqui, ó? Bom, então o Einstein parte do pressuposto que se a gente pegar essa velocidade c mais a velocidade v, eu vou tender a velocidade c, não mais a velocidade da soma das duas. Então tá, o que ele faz então? Ele faz umas contas, eu não vou fazer essas contas para vocês, mas ele percebe que para isso acontecer, o que tem que acontecer? Como a velocidade aqui seria maior e eu tenho que diminuir ela, não é isso? Voltando aqui, ó, ela tinha que ser maior, porque eu pego c mais v, ela tem que dar c. Então tem que diminuir o valor da velocidade. O que tem que acontecer então? Se eu diminuo a velocidade, diminuo a distância e aumento o tempo, porque eles são, né, inversamente proporcionais. Maravilha. Ou seja, diminuir a distância. A gente acaba tendo, né, que um corpo, quando está em movimento, ele passa a ter o seu comprimento diminuído. Então, se você começa a andar, a correr com uma velocidade muito grande, seu tamanho diminui. Caraca! Louco, né? Bom, quanto que ele diminui? Através desse fatorzinho aqui. Então, olha lá. Esse raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado é um fator. Esse fator é sempre menor do que 1, tá? Porque basta você verificar que é uma raiz quadrada, né, de um número menor que 1, tá certo? Então ele passa a ser um número bem pequenininho, tá certo? Então tá, maravilha. Então isso daqui, ó, vai ser L, que é igual a L0. L0 é o comprimento inicial e o novo comprimento é um valor menor que L0. Louco. Bom, e aí o que deve acontecer? A gente viu que o tempo tem que aumentar, ou seja, vai ser dilatado. Assim, o que vai acontecer? Então, o novo tempo aqui, o novo intervalo de tempo, vai ser o quê? O intervalo de tempo anterior dividido por aquele fator. Como é um fator menor do que 1, né? Se você dividir um número por um outro número menor do que 1, o resultado vai ser maior que o número anterior, tá? Então, por essa operação aqui, eu estou aumentando o tempo aqui, ΔT é maior que ΔT0, tá? Coisa interessante, é o tal do paradoxo dos gêmeos que você acaba chegando nisso, né? Tão famoso paradoxo dos gêmeos. O que acontece aqui nessa brincadeira? Então, são dois irmãos gêmeos aqui, um vai ficar na Terra e o outro vai fazer uma viagem, né? Uma viagem ao espaço. Então ele sai, vai com uma certa velocidade aqui, passa para ele aqui, ó, passa um determinado tempo. E para o gêmeo dele que ficou na Terra, passa outro tempo. Se ele vai e volta, né, em alguns dias só, o tempo é diferente. Mas aí nós vamos ter alguns minutos só de diferença. Agora, se ele for e voltar e passar alguns anos fora, quando ele voltar, ele ainda vai estar relativamente jovem, mas o irmão dele passaram décadas, certo? O irmão dele está velhinho já. Por quê? Porque para este referencial aqui, ó, o tempo desse camarada aqui é menor do que dele, tá certo? O tempo ele é dilatado, tá certo? Muito interessante isso. Bom, outras consequências que a gente tem. Para começar, a adição das velocidades, ele vai seguir uma formulinha meio doida aqui, né? Eu tenho uma velocidade aqui, ó, v, e essa velocidade u aqui, né? Então, a soma das velocidades aqui, a soma das velocidades que eu vou chamar de v, tá? É a composição dessa velocidade u com essa velocidade v'. Desta maneira aqui, ó, tá? Não basta só somar as duas velocidades, você tem que fazer essa razão aqui. Isso faz com que nenhum corpo possa vir a ter velocidade maior que a velocidade da luz, certo? Nenhum. A luz tem a maior velocidade possível e todos os corpos devem ter
no máximo a velocidade da luz, certo? No máximo. E se isso acontecer, eles serão transformados em luz também, que é uma coisa que a gente pode discutir posteriormente, tá? Agora, isso também implica o quê? Na massa. Basta a gente lembrar, né? A força está relacionada com uma massa, né? E toda vez que você tem uma velocidade, também tem uma situação de dependência. E aí a massa também acaba o quê? Diminuindo, tá certo? Diminuindo. Então, o que vai acontecer? Basta a gente parar para pensar que neste caso aqui, os corpos passam a ter a massa nula quando estiverem bem próximo da velocidade da luz, tá certo? Então, olha só. Que corpo tem a velocidade da luz? A própria luz. E a luz tem massa? Não tem massa nenhuma, certo? Então a massa é zero quando você tiver a velocidade da luz, certo? E isso a gente pode até pegar um ente que nós vamos ver nas próximas aulas, que é o tal do fóton, que é uma partícula de luz. O fóton, ele tem a velocidade da luz e a massa zero, ok? Maravilha. Tem outras tantas coisas muito legais a estudar a partir da relatividade aí, coisas que a gente teoriza bastante, que vemos nos desenhos, né? A gente pode buscar na internet, tem várias figuras que você olha e fala assim, nossa, coisa doida, tudo mais e tal. E que nós não vamos estudar porque o nosso estudo, né, ensino médio, acaba sendo relativamente limitado. Ok? Abraço para vocês. Até a próxima aula. Tchau!